Dia 47, Gênesis capítulo 49. Depois Jacó mandou chamar seus filhos e disse: Fiquem todos juntos e eu direi a vocês o que há de acontecer no futuro. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam as palavras do seu pai Israel. Rúben, você é meu filho mais velho. Você é a expressão da minha força, o primeiro fruto da minha vitalidade. Você é superior em nobreza, superior em poder. Você é arrojado com as águas, entretanto, não será o mais importante, porque pecou na cama do seu pai. Você desonrou o leito do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, usam as espadas para a violência. Não estarei presente nos seus planos, nem participarei das suas reuniões, porque não controlam a sua fúria, e saíram matando os homens e mutilaram touros. Maldito seja a sua fúria, pois era violenta a sua ira, pois era cruel. Eu os dividirei na terra de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão destruirá os seus inimigos. Os filhos do seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, meu filho, você pegou sua presa e depois subiu vitorioso. Inclina-se e deita-se como um leão e como uma leoa. Será que alguém tem coragem de despertá-lo? Ninguém tirará o cetro dele, até que venha aquele quem ele pertence, e os povos lhe obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho em uma videira, na melhor videira que encontrar, lavará as suas roupas no vinho e sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes branqueados pelo leite. Zebulon vai morar nas praias do mar e servirá como porta para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Isacar é como um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que era bom ficar descansando e desfrutando das delícias de sua terra. Aceitou curvar seus ombros para que colocassem os fardos nos seus ombros e concordou em trabalhar como escravo. Dan será juiz do seu povo como se fosse uma só tribo. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma serpente venenosa à beira do caminho, que morde o calcanhar do cavalo, que empina e faz cair para trás o cavaleiro. Ó Senhor, espero que a sua salvação. Gade será atacado por um bando de guerrilheiros, mas ele os atacará pela retaguarda. Asser, a sua mesa será farta e produzirá alimentos dignos de um rei. Naftali é uma gazela, solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero próximo à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os arqueiros lhe deram amargura, atirando flechas que o aborreciam. Mas o seu arco permanece firme e os seus braços são fortes pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo nome de pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos da fertilidade e da maternidade. As bênçãos do seu pai serão maiores do que as bênçãos dos meus antepassados, até os limites dos montes eternos. Que essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado entre seus irmãos.
Benjamim é um lobo feroz. De manhã devora a presa e à tarde reparte o que sobrou. São essas as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai falou quando os abençoou, dando a cada um a bênção devida. Depois lhe deu as seguintes ordens: vou morrer logo e me reunir ao meu povo. Enterre-me com os meus pais na caverna do campo de Eteu, Efron, na caverna do campo de Macpela, próximo a Mare, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron como propriedade para a sepultura da família. Ali foram enterrados Abraão e sua mulher Sara, Isaque e sua mulher Rebeca, e ali enterrei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos heteus. Tendo acabado de dar essas ordens, seus filhos, Jacó recolheu seus pés na cama e morreu, e foi reunido aos seus antepassados. Lucas capítulo 2. Por esse tempo, César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse um recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Exigia-se que todos fossem à sua terra natal para se registrar. E como José era da linha de Davi, teve de ir a Belém, na Judeia, na terra natal do rei Davi, viajando de Nazaré, na Galileia, para lá. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, chegou a hora de nascer o filho dela, e ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Enrolou-o num cobertor e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, alguns pastores estavam nos campos guardando os seus rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu ao redor deles e ficaram cercados no brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito aterrorizados, mas os anjos os acalmou. Não tenham medo, disse ele. Eu lhes trago boas notícias da grande alegria, e isso é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Como vocês vão reconhecê-lo? Vocês encontrarão uma criancinha enrolada num cobertor, deitada numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos, o exército celestial, louvando a Deus e cantando: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles que Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém, vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito da qual o Senhor nos falou. Eles correram para lá e encontraram Maria e José, e lá estava a criancinha deitada na manjedoura. Depois de o verem, os pastores falaram a todos os que havia acontecido e que o anjo lhes havia dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Então os pastores voltaram seus campos e rebanhos, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e assim como o anjo havia dito. 8 dias depois da cerimônia de circuncisão do menino,
deram-lhe o nome de Jesus, como o anjo tinha dito, antes mesmo que ele nascesse. Quando chegou o tempo de ser levada ao templo a oferta da purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, porque as leis do Senhor diziam: todo o primeiro filho do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Nessa ocasião, os pais de Jesus ofereceram também o sacrifício deles pela purificação conforme a lei do Senhor: um par de rolinhas ou 2 filhotes de pombo. Naquele dia, um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo. Era ele um homem bom, muito devoto e cheio do Espírito Santo, e vivia esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, enviado pelo Senhor. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor em obediência à lei, Simeão estava lá e tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, agora já pode despedir seu servo em paz, pois eu já vi com meus próprios olhos a sua salvação, que o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações e será a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esta criança será rejeitada por muitos em Israel, e isto para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição, mas uma grande alegria para outros, e os pensamentos mais profundos do meu coração serão revelados, e a tristeza, como uma espada, atravessará a sua alma. Ana, uma profetisa, também estava ali no templo naquele dia. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser, e era muito idosa. Ela tinha vivido com seu marido por 7 anos depois de se casar, e era viúva de 84 anos. Ela nunca saía do templo, mas permanecia lá, adorando a Deus, jejuando e orando dia e noite. Chegando naquela hora, e também começou a dar graças a Deus e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles de Jerusalém que havia esperado a vinda do Salvador. Quando os pais de Jesus acabaram de cumprir todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para suas próprias cidades, Nazaré, na Galileia. Ali, o menino começou a ficar forte e sadio, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa conforme de costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa. Mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que estivessem com os amigos entre os outros viajantes. Mas, quando anotaram sua falta, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não os encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo ali. 3 dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com seu entendimento e com suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar quando o viram sentado ali tão calmamente. Filho, disse-lhe a mãe,
por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados procurando você por toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Assim, Jesus crescia em sabedoria e estrutura e era amado por Deus e pelos homens. Jó, capítulo 15. Esta foi a resposta de Elifaz, o temanita. Como você pode se considerar um sábio dando respostas vazias como estas? Isso é conversa que enche o estômago do vento. Para que falar tanto sem propósito e apresentar razões completamente sem lógicas? Você só está demonstrando que não respeita Deus e não dá a Ele o devido valor. Suas palavras são resultado do seu pecado e você fala com segundas intenções para nos enganar. Saiba que a sua própria boca o condenará, suas próprias palavras depõem contra você. Por acaso você é o primeiro homem que nasceu sobre a terra, o mais velho entre os montes e morros? Por acaso você conhece os planos secretos de Deus? Só você é o dono da verdade e da sabedoria? O que você pensa saber mais do que nós? Que compreensão você tem que nós não temos? Homens sábios e idosos, homens de cabelos brancos mais velhos do que o seu próprio pai, estando do nosso lado. Por que você despreza a ajuda e o consolo que Deus lhe oferece por meio das nossas palavras amigas? Por que você se deixou levar pelo coração? E por que esse olhar flamejante? Você está irado com Deus e por isso deixa sair essas palavras de sua boca. Com um simples homem pode ser puro e sem pecado. Como pode ser justo quem nasce da mulher? Fique sabendo que Deus não considera nem os próprios santos inocentes e puros. Perto da santidade de Deus, até o céu é impuro. Que dizer, então, dos homens impuros e perversos por natureza e cheios de pecado, como uma esponja que cai na água? Escute com atenção, e eu lhe mostrarei o que descobri observando a vida. Isso é o que descobriram os sábios do passado, que por sua vez já tinham ouvido a mesma verdade dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém e quem não receberam influências de nenhum estrangeiro. O pecado rebelde sofre tormentos no curto período da vida que se reserva para o opressor. Ele vive cercando pelo medo e quando afinal consegue se sentir em paz, os ladrões o atacam. Ele não tem esperança de sair da escuridão, porque pensa que vai morrer ao fio da espada. Seu destino é perambular em busca de pão. Os abutres o esperam para devorar o seu corpo. Ele bem sabe que o dia escuro do castigo chegará depressa. Ele vive dormindo pelo medo, pelas angústias e tribulações, como ocorre com um rei quando espera o ataque dos inimigos, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o de forma desafiadora, com um escudo forte e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura, a cintura estufada de carne, habitará em cidades asoladas, em casas abandonadas, prestes a ruir. Por causa disso, suas riquezas não ficarão com ele por muito tempo, e ele não conseguirá novas riquezas.
ele não escapará das trevas, o fogo secará os seus nervos, com o sopro de Deus ele se vai. Por isso, ele não deve confiar na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será sua recompensa. Ela o consumirá antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Ele será como uma via que perde as uvas ainda verdes, como as flores da oliveira que murcham e caem. Pois a vida com os ímpios não tem sentido, e o fogo destruirá as tendas daqueles que subornam. Deles só brota a maldade. Eles só vivem em desobediência a Deus e têm um coração enganoso.